Olá, meu nome é Luiz e nessa série de aulas eu vou te mostrar que você é 100% capaz de aprender japonês. Do sureba nihongo perapera ni hanaseru you ni naru no ka misete agemasu. Você vai aprender um passo a passo, prático e sistematizado, de forma que a cada dia você sabe exatamente o que fazer para aprender japonês e ficar mais próximo da fluência no japonês. Seguindo o que eu vou te falar, você vai evoluir todos os dias e vai poder assistir coisas em japonês, vai poder, por exemplo, assistir animes, dramas, filmes e programas de TV, tudo sem legenda. Você vai ler coisas em japonês, tipo mangás, livros, revistas e páginas de internet, além de poder conversar, fazer amizades e se relacionar com os japoneses. Isso te abre portas profissionais e acadêmicas, torna possível, por exemplo, você conseguir bolsas de estudo aqui no Japão ou conquistar oportunidades de trabalho que te permite vir aqui para o Japão e estar envolvido com o país. Te permite também viajar para o Japão e usufruir da cultura japonesa na sua mais pura essência, entendendo tudo que está escrito, conversando com as pessoas e ficando realmente imerso na cultura japonesa e nos costumes. Olha, algumas pessoas até viajam para o Japão sem saber japonês, mas imagina você vir para o Japão e poder usufruir da cultura na mais pura essência, interagindo com as pessoas, conversando, fazendo perguntas, lendo tudo que está escrito e entendendo de verdade, na mais pura essência, os costumes japoneses. E tudo isso é possível, mesmo que você ainda não saiba nada de japonês. Mada zenzen wakaranakute mo, kanji no tsukaikata toka wakaranakute mo, Nikkei-jin janakute mo, Nihon ni sunda koto ga nakute mo, donna nenrei de mo. E se você alguma vez já ouviu falar que só descendentes de japoneses podem morar no Japão, saiba que isso não é verdade. As oportunidades se abrem para quem se prepara e aprende japonês. Você vai ver resultados logo nas primeiras semanas aplicando o que eu vou te ensinar aqui. E dia após dia você consegue entender mais e usar mais o japonês, aproveitando todos os benefícios que saber essa língua traz. Você vai poder usar o japonês tanto para as coisas que você gosta, quanto para evoluir como pessoa e profissional. O Japão é a terceira maior economia do mundo e é um dos países mais industrializados do mundo, e algumas das melhores universidades do mundo também estão aqui no Japão. Além de ter uma qualidade de vida impecável que, mesmo que você não tenha planos de morar aqui no Japão um dia, vale a pena você conhecer por todos os ensinamentos que você pode adquirir e levar para a sua vida, levar para você no lugar onde você estiver morando. É um dos lugares mais bonitos para você conhecer e todas essas portas se abrem a partir do momento que você começa a aprender japonês. Tudo isso é possível seguindo um passo a passo de aprendizagem que é resultado de muita pesquisa e testes sobre aprendizado de línguas e também depois das minhas próprias frustrações tentando aprender japonês no passado e não tendo resultado. Com esse passo a passo que eu estou te apresentando a partir de agora, você sente que está aprendendo todos os dias e com pouco tempo de estudo você já pode usufruir de muita coisa na língua japonesa. Se você implementar esse passo a passo, você pode acabar igual alguns dos meus alunos. Olha só. 子供の頃アニメと日本の映画をよく見ました。だから日本語に興味があります。一人で勉強していましたが、とても難しかったです。じゃあ私が住んでいたところには日本語を教えてくれる人がいませんでした。じゃあその時ウリ先生のビデオを見ました。彼の教え方は楽しいし面白いです。ビデオを見始めてから数ヶ月後、いろいろな日本語をわかるようになりました。これから日本に行って日本人と会話してみたいです。それが私の夢だよ。ウリ先生、ありがとうございました。皆さんも頑張って日本語を勉強しましょう。 Encontrei esse passo a passo que eu estou te apresentando na minha própria busca de como aprender japonês. Eu comecei a me interessar pelo Japão da mesma forma que muitos, durante a minha infância e durante a minha adolescência, por influência dos animes, dos mangás, dos videogames e pela cultura pop em geral, tudo aquilo que é produzido no Japão e acaba indo para o Brasil ou pela TV ou pela internet. Eu sou daquela geração que começou com os Cavaleiros do Zodíaco e daí para frente eu não parei mais. Tudo que vinha do Japão me chamava atenção. Ficava cada vez mais curioso em aprender sobre o país, que naquela época parecia muito distante e muito diferente.
Por um lado, eu tinha muita curiosidade sobre o que estava sendo falado nas coisas em japonês que eu assistia, ou aqueles quadradinhos, aqueles símbolos, aquelas casinhas, eu queria saber o que aquilo significava. Por outro lado, já que eu tinha isso como hobby, eu queria também transformar tudo isso em algo útil para a minha vida. Eu queria poder passar a minha vida envolvido com o Japão de alguma forma. E à medida que eu ficava imerso nas coisas produzidas no Japão, eu também aumentava a minha vontade de um dia vir aqui para o Japão para conhecer tudo isso ao vivo e estar envolvido com ele. Então eu percebi que para isso o caminho mais natural seria eu aprender japonês. E assim aumentaria as minhas chances de ter algum trabalho ou tudo que eu faço na minha vida ser diretamente relacionado ao Japão. Isso ia me permitir e abrir portas para eu conhecer o país e me manter envolvido com ele. E foi assim que eu comecei a estudar japonês. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar na internet. Só que não deu muito certo naquela época. Imagina que se hoje as informações de japonês disponíveis em blogs, sites, elas estão todas embaralhadas e são apresentadas em uma ordem super confusa. Imagina como isso era há mais de 10 anos atrás, sendo que na minha época nem existia YouTube ainda. Sempre que eu buscava estudar por um site, parecia que faltava alguma informação para eu entender o que estava sendo ensinado. Parecia que aquilo era feito para alguém que já tinha algum conhecimento prévio em japonês. Ou então, quando eu entendia alguma coisa, eu não achava o próximo conteúdo que ia me ensinar a sequência daquilo. Então eu acabei entrando num curso de japonês na minha cidade, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E no começo eu até estava contente porque eu comecei a aprender algumas coisas que antes eu não sabia e dei meus primeiros passos no japonês. Eu comecei a aprender alguns fundamentos da língua, né? E naquele momento aquilo estava me satisfazendo. E assim eu continuei por um tempo, até que eu comecei a ficar um pouco inquieto. Afinal, por mais que eu estudasse, né, passou alguns anos ali estudando, eu ainda não era capaz de usar o japonês na vida real. Eu passei alguns anos estudando, eu sentia que eu estava aprendendo com o que eu estava estudando ali, mas a hora que eu pegava alguma coisa em japonês para assistir, eu não entendia nada. A hora que eu via alguém falando em japonês, eu não entendia nada, ou agora a hora que eu pegava um livro, uma revista, um mangá, eu também não entendia nada. Eu fazia todos aqueles exercícios de preencher lacuna, ficar horas e horas desenhando as mesmas letrinhas japonesas naquelas folhas quadriculadas, e mesmo assim eu não podia ler coisas da vida real em japonês. Eu muito menos conseguia entender alguma coisa ou ter uma conversa em japonês. E aí nisso eu comecei a perceber uma coisa, até mesmo ali na escola de japonês que eu frequentava. Todos os monitores e alguns colegas de sala que falavam japonês, os professores, todo mundo aprendeu a falar japonês com a própria família. Ninguém aprendeu fazendo um curso de japonês ou estudando japonês numa escola. Eles eram descendentes de japoneses e eles tiveram a oportunidade de aprender em casa, quando eles eram criança ainda, falando com os pais, falando com os avós, falando com os tios, né? Eles estavam ali no curso mais para aprender a ler e a escrever, mas eles já sabiam falar japonês. Tipo a gente, quando a gente entra na escola, né? A gente já sabe falar português. A gente está ali para aprender talvez o português formal ou para aprender a ler e a escrever. E aí eu comecei a notar que toda a indústria de ensino de japonês no Brasil, todos os materiais, todos os cursos, todos os materiais didáticos, todos os professores, tudo era feito por pessoas que não passaram pela experiência de aprender japonês como uma segunda língua. O Brasil ele passou por uma forte imigração japonesa no início do século passado, né? E por causa disso surgiu muitas comunidades, colônias e escolas para alfabetizar e educar os filhos e netos das pessoas que foram do Japão para o Brasil. E assim preservar a cultura e os costumes japoneses. Isso é muito legal, mas por esse motivo, grande parte da indústria de ensino de japonês no Brasil era direcionada para esse público. E estava começando a ter pessoas tipo eu, que não tinha nenhuma relação com o Japão, não veio de família japonesa, nunca teve a oportunidade de morar no Japão, mas gostava das coisas que vinham para o Japão e procurava curso de japonês, material de japonês, para aprender japonês como uma segunda língua. Igual aquelas pessoas que, quando são adolescentes, entram numa escola de inglês para aprender uma segunda língua e utilizar em viagens, utilizar na carreira profissional. Eu queria fazer isso com o japonês. Eu até cheguei a parar um pouco de estudar naquela época porque eu não conseguia aprender. Eu chegava até a brigar com a minha professora, querendo contestar o método que ela aplicava, já que na época eu ainda era um pouco mais reclamão do que hoje. Até que eu conheci uma pessoa pela internet, que hoje é um grande amigo meu e que acabou me trazendo de novo a inspiração que eu precisava para continuar aprendendo japonês. Afinal, ele também começou a estudar japonês do zero, quando ele era adolescente e não era descendente de japoneses. Nunca tinha morado no Japão, mas conseguiu aprender japonês do zero. Na verdade, quando eu conheci, ele já estava fazendo um mestrado aqui no Japão.
coisa que ele conquistou graças aos próprios estudos dele de japonês que ele fez anteriormente no Brasil. E aí eu comecei a ver como existia oportunidade para quem aprendia japonês. Ele me apresentou uma perspectiva completamente nova quanto ao aprendizado de japonês. Ele me mostrou alguns métodos diferentes, normalmente vindo de blogs em inglês, feito por estrangeiros que buscavam aprender japonês e que passavam pelas mesmas dificuldades que eu tinha passado. Assim, eu comecei a pesquisar mais, comecei a aprender mais e eu mudei drasticamente a minha forma de estudar, quebrando alguns paradigmas que havia aprendido nos cursos tradicionais ou que eu achava que eu tinha que fazer e comecei a aplicar o passo a passo que eu estou te ensinando nessa série. Eu percebi que eu não ia aprender japonês se fizesse duas coisas, e isso vale para você também. Primeira coisa, estudar da forma que ele é ensinado no Brasil. Justamente pelo ensino não ser adaptado para quem quer aprender como segunda língua. Isso está mudando aos poucos, principalmente graças ao trabalho que a gente tem feito aqui, mas os materiais em português ainda não são modernos o bastante. E segunda coisa, estudar de forma intuitiva, ou seja, do jeito que você acha que você deve estudar, sem seguir um método, sem seguir um passo a passo, sem ter um mapa em mãos de como estudar. O fato é que não adianta você estudar do jeito que você acha que tem que estudar. Aprender línguas, apesar da gente ter uma capacidade natural de fazer isso, o método de aprendizado que funciona não é uma coisa intuitiva. Você precisa primeiro seguir uma metodologia testada e depois de ter dominado essa metodologia, você pode sim fazer adaptações de acordo com as suas preferências e os seus gostos. Ter essa virada de chave permitiu que o meu japonês decolasse de forma significativa. Eu voltei a ficar muito animado e como eu estava vendo o avanço, eu me viciei novamente em estudar japonês. Eu comecei a finalmente assistir coisas em japonês, sem legenda, mesmo que eu ainda não estivesse entendendo tudo, mas eu entendi o contexto e quanto mais eu assistia, mais eu aprendia. Eu comecei a ler mangás em japonês e comecei a fazer amigos japoneses pela internet, na época através de uma rede social bem famosa, que na época era famosa no Japão, tinha vários grupos de intercâmbio cultural e linguístico, né? E eu me lembro até hoje, quando em 2008, olha só, estamos voltando para 2008, que eu estava assistindo um dorama, que são como novelas, só que japonesas, né? Eu comecei como quem não queria nada, eu experimentei assistir sem legenda. E eu percebi que eu estava entendendo pelo menos 95% do que estava sendo falado. Foi uma satisfação tremenda e me deixou ainda mais convencido de que era isso que eu queria pelo resto da minha vida. E depois de eu ter aprendido esse método, eu comecei a ver os resultados no meu japonês e eu vi que tinha chegado a hora de poder conhecer o Japão. Eu comecei a me planejar. Tive algumas dificuldades nesse processo de planejamento, mas em 2010 eu finalmente realizei o meu sonho antigo de conhecer o Japão e com todo o conhecimento que eu tinha adquirido de japonês, eu pude me comunicar pelo Japão sem problema algum. Eu também encontrei amigos que eu tinha conhecido pela internet na época e eu tive ali os melhores dias da minha vida. Visitar o Japão se tornou praticamente uma rotina para mim, vindo para o Japão tanto a passeio quanto a trabalho, já tendo passado vários meses aqui no Japão, vários meses seguidos, e hoje eu posso inclusive trazer alunos aqui para o Japão, realizando esses sonhos que várias pessoas têm, mas que não querem vir sozinhas para o Japão, né? Isso me permitiu também começar a trabalhar como tradutor e depois como professor de japonês. E assim, aquele meu objetivo lá de trás foi enfim realizado. E ainda assim, na época, como eu era um assíduo participante de blogs e grupos de aprendizado de japonês na internet, eu vi que muita gente queria aprender japonês e até começava a estudar, mas passava pelas mesmas dificuldades que eu passei e a maioria acabava desistindo. As escolas continuavam antigas e as páginas de internet continuavam contendo conteúdo confuso e difícil. Então eu resolvi fazer alguma coisa para compartilhar esse passo a passo que funcionou comigo e também comecei a produzir material de ensino de japonês. Entre idas e vindas, eu acabei fundando o Programa Japonês Online, que se tornou uma escola online de ensino de japonês e atua também na produção de conteúdo de aprendizado de japonês em todas as redes sociais. Hoje, a gente conta com uma equipe e uma sede na minha cidade, no interior de São Paulo, além dos nossos parceiros que estão aqui no Japão. Os nossos vídeos com dicas e aulas alcançam hoje literalmente milhões de pessoas pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Eu escrevi o livro Desvendando a Língua Japonesa, que é distribuído na internet gratuitamente e serviu como porta de entrada para milhares de estudantes começarem a aprender japonês também. A gente pode passar o método para centenas de alunos que puderam também aprender japonês e realizaram todos os seus sonhos e objetivos com a língua. Pessoas que hoje podem consumir
animes e mangás totalmente em japonês, pessoas que estavam de mudança para o Japão e precisavam aprender o idioma urgentemente e que depois de virem para o Japão podem realizar suas atividades do dia a dia sem problema. A gente teve até mesmo pessoas que vieram a se tornar professores de japonês depois de aplicar esse método que eu estou prestes a compartilhar com você. Bom, eu tô te contando tudo isso não só porque você precisa entender de onde vem esse passo a passo, mas porque eu quero também te motivar e te inspirar. Eu quero te mostrar que é possível e que vale a pena. Se você se dedicar a aprender japonês, você também pode conquistar tudo isso e muito mais. Hoje você pode experienciar de verdade, ao vivo, tudo que tem no Japão e na sua cultura. E é isso que eu quero te ajudar a buscar. Agora eu vou começar a te falar do passo a passo exato para aprender japonês. Para isso, eu preciso te ensinar primeiro sobre o maior erro cometido pelas pessoas que buscam aprender japonês. Esse é também o erro que impede que algumas pessoas nem ao menos comecem a estudar japonês. E esse erro é o que faz com que algumas pessoas desistam rápido. Aprender japonês desde o começo, sem cometer esse erro, é o grande fundamento do método do programa japonês online. Tudo que eu vou te ensinar parte dessa premissa. Mas atenção, se você vê que está cometendo esse erro, saiba que a culpa não é sua. Você apenas não teve a instrução adequada para estudar de uma forma que funcione. Ou talvez você esteja estudando do jeito que acha que deve estudar, sem seguir uma metodologia. Então vamos lá. O grande erro é buscar aprender tudo de uma só vez. E o que eu quero dizer com isso é que você deve primeiro aprender as coisas mais importantes enquanto ignora todo o restante. Você vai sim aprender tudo, mas tem algumas habilidades que, se você der prioridade, vão trazer resultados práticos no japonês e vão servir como base para você aprender o resto. É por causa desse erro que algumas pessoas dizem que o japonês é uma língua difícil, pois elas estão olhando para o todo de uma só vez, ao invés de fragmentar em coisas menores, fáceis de compreender. Nihongo ga muzukashi sou to kangaeta koto ga arimasu ka? Lembre-se, não existem coisas difíceis. Tudo é um aglomerado de informações pequenas e fáceis. Quanto mais você aprende, mais fácil fica o próximo passo. O japonês é um idioma relativamente distante do português. Por isso, se você fizer certas perguntas ou se aventurar em certos conteúdos, a resposta vai mais te confundir do que te ajudar. Porque se tratam de coisas que, para você entender, você precisa possuir uma base que você ainda não tem. Isso na prática funciona da seguinte forma. Uma das primeiras coisas que a gente aprende ao começar a estudar japonês é o hiragana, que é um sistema de escrita do japonês. Cada símbolo dele representa um som, parecido com as nossas sílabas do português. Por exemplo, esse daqui tem o som de K, esse aqui tem o som de Chi. Apesar de que quando você vê ele romanizado, ele aparece com CHI, mas o som dele é Chi. Isso mostra que você tem que se apegar ao som das letras e não com a maneira com que elas forem romanizadas. Mais um para você, esse aqui tem o som de Mo, e esse aqui tem o som de Tsu. E assim por diante, cada letra representa um som. A primeira coisa que você precisa aprender é a reconhecer essas letras. Ou seja, olhar para ela e lembrar do som. Mas aí, a pessoa que não fragmenta o aprendizado quer, ao mesmo tempo, aprender a caligrafia dessas letras. E ainda pergunta, mas como que eu vou saber o significado das palavras? Qualquer pergunta que você faz que não tem relação direta com entender o que está sendo ensinado naquele exato momento, significa que você está tentando dar um passo maior do que a perna e assim cometendo o erro de querer aprender tudo de uma só vez. Quando é hora de aprender o som de uma letra, você se concentra apenas em aprender o som dessa letra. Se o que eu estou te ensinando agora é que esse símbolo tem o som de A, você deve se concentrar unicamente em entender isso. Depois, se eu te ensino novamente que o som dessa letra aqui tem o som de A e essa tem o som de I, e que a junção dessas duas letras, AI, tem o significado de amor, você se concentra apenas em entender isso. Não faça perguntas do tipo, mas como que eu formo uma frase dizendo que nós precisamos de mais amor no mundo? Ou então pergunta, mas isso é amor de mãe ou amor que um casal sente um pelo outro? Não. Quando é hora de aprender palavras, você concentra apenas nas palavras que eu estou te ensinando e não nas que você ainda não sabe. Quando é hora de aprender uma estrutura de uma frase, você foca apenas na estrutura que eu estou te ensinando. Uma de cada vez, de forma gradual. Quando é hora de aprender a compreender a língua, você foca apenas em compreender a língua e não em falar. Quando é hora de falar, então você fala. Mais uma vez,
qualquer pergunta que você faz que vai além daquilo que está sendo ensinado agora não vai te ajudar a aprender mais. Pelo contrário, vai só te confundir. Sempre de forma fragmentada, sempre concentrado totalmente naquilo que está sendo ensinado e estudado naquele exato momento, ignorando todo o resto. Aprender japonês é como montar um quebra-cabeça. No começo, as peças estão todas embaralhadas. Você precisa primeiro encaixar as duas primeiras peças e depois você se concentra nas peças que encaixam naquelas que já estão montadas. Quanto mais peças estão montadas, mais fácil fica encontrar as que estão faltando. Bom, agora você já está preparado para não cometer esse erro. Eu vou começar a te mostrar o passo a passo para aprender japonês, com todas as ferramentas que compõem o método do programa Japonês Online. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer isso na próxima aula dessa série, que vai ao ar nessa quarta-feira às 8 da manhã. Jikai no vídeo mo yoroshiku ne! Por enquanto, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou do vídeo e por que você gostaria de aprender japonês. Você pode deixar também suas dúvidas, que eu vou ler todos os comentários e interagir com você. Esse é um espaço para a gente formar uma grande comunidade de pessoas interessadas em aprender japonês. Deixe o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo na quarta-feira. Hitokoto, komento, onegai shimasu. Mata né!